Eu fui muito mal em uma prova de bioquímica e genética, mal o suficiente para ir para recuperação, que no caso na minha faculdade se chama prova final. Só que essa foi uma das coisas mais interessantes que aconteceram comigo, não para romantizar a coisa de ficar ansiosa e ficar maluca da cabeça, sabe? E enfim, em relação a ter que ir para uma prova, mas porque isso me fez ver algo que até então eu vivi pouquíssimas vezes e não o suficiente para me motivar como dessa vez aconteceu. Primeiro que assim, bioquímica e genética não são matérias tão fáceis, né? E quando veio o resultado da minha primeira prova, eu olhei pra nota e eu me senti muito mal, porque foi uma nota muito baixa, foi assim, no talo, sabe? Então foi muito baixinha e eu tinha que estudar muito para a próxima prova para conseguir passar. E acontece que mesmo assim, eu ainda fui um pouco dispersa porque as aulas não me pegavam. Eu acho que aí é que pega para mim, inclusive, né? Eu nunca fui uma estudante muito estudiosa, de fato. Eu sempre fui muito curiosa e eu sempre gostei de aprender coisas que chamavam a minha atenção. Então, no colégio, eu era medíocre, assim. Em algumas matérias eu ia muito bem porque eu tinha muito interesse, por exemplo, literatura. Eu adorava português e tudo mais, eu gostava muito, só que eu nunca estudei de fato para essas matérias, sabe? Eu só prestava muita atenção e eu consegui ir bem porque gostava ali. E as outras matérias era muito raro que eu estudasse para elas. E aí, quando eu cheguei na faculdade, isso foi um choque porque só prestar atenção na maioria das matérias não era o suficiente. Óbvio, eu comecei a estudar mais com a faculdade, só que alguns hábitos continuaram iguais. Eu achava que eu conseguiria ali, no mínimo, ser medíocre, pelo menos, e não ir abaixo da mediocridade. E não foi assim que aconteceu. E aí, a primeira coisa que eu aprendi foi simples, mas eu nunca tinha sentido isso tão de verdade assim, que é o seguinte: a constância, ela bate a intensidade. Porque existe uma ilusão muito comum entre estudantes, que é de que estudar muito em um dia compensa você não ter estudado antes, como se 8 horas numa semana de prova pudesse substituir 1 hora que você estuda por dia durante o mês inteiro. E, gente, 1 hora às vezes não é nada. E assim, o cérebro ele não vai funcionar dessa maneira. Memória vai se construir com repetição espaçada, com sono, com tempo. Você não aprende uma coisa de uma vez. Óbvio, para uma prova, às vezes você consegue engabelar, você consegue dar aquele seu jeitinho, só que você não vai lembrar disso depois. E foi exatamente isso que eu fiz dessa vez. Pouco, mas praticamente todos os dias. Eu não vou falar que todo dia, porque eu ainda tava aprendendo a tornar isso um hábito, mas assim, um pouco que foi se acumulando. Todos os dias, ou quase todos os dias, eu tava estudando uma coisa de 1 horinha, de 2 horinhas. E isso foi me deixando num lugar um pouco mais confortável de conseguir aprender e não me cansar e não bagunçar o meu sono, porque sono pra mim é a coisa mais importante que você pode conseguir regular, porque isso vai te ajudar em tudo. A segunda coisa que eu aprendi e que me surpreendeu bastante é que eu comecei a gostar muito de bioquímica. Isso vai soar até estranho, porque eu fui muito mal na prova, mas eu acho que é exatamente por isso que aconteceu, porque eu não gostava dessa matéria, sabe? Às vezes a gente estuda só pra passar e começa a estudar com tempo suficiente pra só passar mesmo na matéria, só pra ir na prova. Só que quando você começa a tentar estudar com tempo suficiente, primeiro que o tempo ele se torna escasso, porque pra mim parecia que eu não tinha tanto tempo assim pra estudar e gostar do que eu tava estudando, e você começa a querer aprender mais. Algo muda dentro de você, você começa a ver conexões que aquela matéria vai relacionar com a vida, e você começa a enxergar como uma coisa leva a outra. E aí aparece uma coisa que a gente não espera encontrar num conteúdo de faculdade, que é prazer, de verdade. Quer dizer, né? Às vezes a gente espera encontrar, tem coisas que eu gosto muito, mas existe um prazer muito grande em estudar algo e entender essa coisa de fato. E aí eu me peguei vendo até mais do que eu necessitava em relação à bioquímica. E eu até criei um livrozinho, um caderninho de bioquímica para eu anotar e para eu ficar aprendendo. E é uma coisa que eu estou fazendo, agora eu já estou de férias, e que eu tô fazendo durante as minhas férias, sabe? Que é também ver ali as minhas anotações de bioquímica e entender direitinho, simplesmente porque eu quero entender, porque é divertido entender todos aqueles ciclos. É muito divertido. E isso ainda não tinha me acontecido, pelo menos não com essa matéria. Ou seja, estudar leva tempo. Isso não é um aviso de que vai ser mais difícil, é um aviso que você precisa de tempo pra gostar mesmo do que você tá vendo. Ter tempo é uma dádiva, gente, é um presente. Você ter tempo pra conseguir desfrutar do prazer que é ter aquele conteúdo ali contigo. E aí, beleza, chegou o dia da prova final, eu ainda tava nervosa. Isso não mudou não, tá? Nervosismo antes de prova não vai sumir só porque você estudou bem, mas era um nervosismo diferente. Mas era um nervosismo diferente porque dessa vez eu havia me preparado, só que eu ainda tinha um pouco daquela coisinha de assim, será que eu fiz o suficiente? Porque na minha cabeça não, e eu também acho até hoje que não. Só que foi o máximo que eu podia fazer naquele momento. Eu tava aprendendo a estudar, ainda estou aprendendo a estudar. E aí acontece que eu tinha feito tudo que eu podia, no máximo
daquele meu momento ali. E aí foi até interessante, porque quando saiu essa coisa de que eu iria pra final, uma colega falou assim pra mim, estuda tudo hoje. Eu tinha, sei lá, 2 dias pra estudar. E ela falava, tipo, estuda tudo hoje. Eu falei, não, né, na minha cabeça, não, eu já estudei o suficiente. Eu vou agora revisar. E foi isso que eu fiz. Um dia antes da prova, eu revisei mais ou menos por umas 3 horas, que pode até parecer bastante tempo pra muitas pessoas, só que eu revisei basicamente tudo o que eu precisava, que eram as coisas que eu entendia que eu ainda não estava tão bem. E aí, de ter feito, gente, eu fui pra prova e eu tirei 9. E era uma prova difícil, numa matéria que eu tinha ido, né, pra recuperação. E o mais importante é que eu saí daquela prova querendo continuar aprendendo sobre o assunto, nas férias, por conta própria, entendeu? Porque agora eu gosto dessa matéria, simplesmente por isso. Então, assim, o que mal em uma prova me ensinou? O problema quase nunca é a nossa capacidade, quase sempre é o método que a gente está utilizando e o tempo que a gente tem para poder aplicar esse método. Tipo assim, você não precisa de um dia que você vai morrer de se cansar e não vai dormir. Você precisa de dias comuns para poder estudar e fazer isso com uma certa regularidade. Gostar de uma matéria não é um talento que você nasce tendo, inclusive é uma consequência de você ter tempo para entender aquilo e de se dar a chance de talvez gostar. Porque às vezes você fala que você não gosta de uma coisa e na verdade é porque você não entende nada daquilo. Se você foi mal em alguma coisa recentemente, eu não vou te dizer que vai ficar tudo bem automaticamente, entendeu? Mas eu vou te dizer que a virada raramente vem de um esforço enorme, de um tiro que você dá. Ela vem de um esforço muito constante. Eu dou isso até pelo exemplo de uma colega que foi fazer prova junto comigo, porque ela tinha estudado muito. Assim, virado 4 noites estudando, não estava dormindo, e ela foi fazer essa prova e ela não conseguiu, porque além de muito nervosa, ela estava cansada. Então, assim, a questão da constância é algo que qualquer pessoa consegue fazer com pouco tempo. Você não precisa de tanto tempo assim. Você não precisa se forçar num ponto que fique desumano. Não tô falando desconfortável, porque você tem que quebrar a linha do conforto. É importante. Não é confortável estudar algo que você não conhece, que tá fora ali do seu escopo de conhecimento. Mas é necessário que você não force o seu corpo num ponto que ele venha trabalhar contra você. E isso qualquer pessoa consegue fazer. De verdade. Bom, eu agradeço se você ficou até aqui. Foi uma lição que eu aprendi em relação a essa prova e eu espero trazer mais conteúdos relacionados a isso e reflexões que eu faço aí no meu dia a dia. Beijo, se inscreve no meu canal e dá um like, por favor.